Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 12 de fevereiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 15º vídeo dessa pequena série sobre alguns parágrafos do livro que aqui está, Sangue Inocente. Qual o papel do cristão frente à opressão e à violência? Escrito por John Enson. John Enson é um crente evangélico. Ele é pastor evangélico nos Estados Unidos. Sobre esse vídeo aqui, esse livro, melhor dizendo, este livro, vou aqui fazer mais um parágrafo na página 49. Antes, trago aqui novamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. E o seu livro aqui, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Vou ler aqui duas pequenas passagens de Freud, porque são muito importantes para você entender o fenômeno religioso, a crença religiosa, essa ilusão. Na página 88 de seu livro, o Freud diz assim: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Nessa passagem, Freud está dizendo que um homem, agindo com sua racionalidade, com sua razão, seja, por exemplo, no exercício de sua profissão, um médico, um astrônomo, um sociólogo, um policial, etc., o homem agindo assim, ele só se satisfaz com fundamentações razoáveis para seus juízos. Porém, quando esse homem entra na ilusão religiosa, na crença religiosa, aí esse homem passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. É isso aqui o que quer dizer Freud, que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que vemos aqui ao longo dessa série, certinho? Já em outra página, na página 110, o Freud diz mais uma vez sobre a religião, a crença religiosa. Ele diz assim, página 110. A religião contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas. Freud aí diz, mais uma vez, que a religião é um conjunto, é um sistema de ilusões, de desejo, com recusa da realidade. O homem religioso, ele recusa-se a ver a realidade. E ele vive num estado semelhante ao de amência, semelhante ao estado de demência. Uma confusão alucinatória radiante. E é isso que vemos em todas as religiões. E é isso que estamos vendo aqui nessa pequena série sobre esse livro Sangue Inocente. Certinho? Muito bem. Vamos aqui a mais um parágrafo do cristão evangélico John Enson, que é pastor evangélico também nos Estados Unidos. Na página 49 de seu livro, ele escreve assim, e você aí vai rir bastante. Mas segure o riso, porque quando você ri aí, eu perco aqui o controle do trabalho, entendeu? Então deixe para rir depois.
Então veja mais um exemplo aqui de um indivíduo que é religioso e mais um exemplo da verdade afirmada por Sigmund Freud, que o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. E eu sempre digo que livros religiosos só levam os leitores ao erro, principalmente evangélicos. E é um desses livros que eu estou analisando aqui. Então, na página 49, o John Ensor diz assim: portanto, em suas diretrizes para Noé, Deus se voltou do sangue de animais para o sangue de nossos semelhantes. Cobrarei o vosso sangue, o sangue da nossa vida. Eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um da vida do seu próximo. Gênesis capítulo 9, versículo 5. Continua o John Emerson. Eu não sei bem o que significa essa lei, com referência aos animais. Ele está se referindo aos animais irracionais. Suspeito que signifique, no mínimo, que quando um animal irracional, quando um animal mata um homem, Deus o vinga. Ou seja, Deus se vinga do animal irracional, quando o animal irracional ataca o homem, destruindo o animal. Êxodo, capítulo 21, versículos 28 e 29. Vou reler essa parte aqui, que é a do vídeo. O John Emerson diz assim, referindo-se a uma lei aqui de Gênesis 9:5, capítulo 9, versículo 5, sobre animais irracionais. Então ele diz assim: eu não sei bem o que significa essa lei com referência aos animais. Suspeito que signifique, no mínimo, que quando um animal mata um homem, Deus o vinga, ou seja, Deus se vinga do animal irracional, destruindo o animal. Deus se vinga do animal, destruindo-o, porque esse animal irracional atacou um homem. Por favor, não ria agora, porque isso aqui é coisa séria. Deixe para rir depois. Então você vê aí mais uma fundamentação miserável. Isso não é fundamentação, na verdade. Você aí que está assistindo a esse vídeo, se você é uma pessoa com boa saúde mental, você há de convir que isso aí é mais uma bobagem escrita pelo John Emerson. Ele dizendo que quando um animal irracional, um cachorro, por exemplo, ataca um homem, aí Deus se vinga do cachorro, do animal irracional, e Deus destrói esse animal. Veja que loucura! Mas isso aí é a crença religiosa, gente. É a religião que escraviza o ser humano, explora o ser humano, faz uma verdadeira lavagem cerebral no ser humano. E aí temos o resultado catastrófico, como nós vemos aí. Muito bem. Deus algum existe? Deus algum se vinga? Deus algum mata animal irracional porque atacou o homem? Ou Deus algum existe que se volte contra animais irracionais? Que são seres aí que não têm a maldade que nós temos. O homem age com a razão. O homem sabe discernir o que é certo, o que é errado. Os animais irracionais, não. Então Deus algum mata animais irracionais. Agora, quando você entra na Bíblia, você tem um Deus ali, que é o Deus hebreu, que foi criado pelo povo hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos. Na Bíblia, como a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos, alegorias, fábulas, etc. Então, o Deus hebreu que está na Bíblia, cujos comportamentos são do homem hebreu passados para esse Deus imaginário, então em toda a Bíblia, o Deus hebreu, ele tortura animais irracionais. Ele mata animais irracionais em razão do comportamento do homem e não em razão propriamente dita do comportamento do animal, que digo, é irracional. Então, em toda a Bíblia, o Deus hebreu, nas lendas, ele mata animais irracionais em razão
de ações praticadas principalmente pelo homem, o que é uma verdadeira loucura. Mas é a Bíblia, com suas lendas, etc. Então eu vou mostrar aqui apenas duas passagens rapidamente na Bíblia, em que o Deus hebreu mata animais irracionais. E não porque eles feriram o homem, mas mata animais irracionais em razão do comportamento do homem, o que é uma loucura. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui. Logo no primeiro livro da Bíblia, o Deus aí, na lenda, matando vários animais por causa da ação do homem. O homem faz o errado e quem paga são os animais irracionais, coitados, que nada tem a ver com o comportamento do homem. Então vamos aqui em Gênesis capítulo 6, na lenda do dilúvio. Quando o Deus hebreu resolve, na lenda bíblica, destruir o homem que é pecador aqui, o homem, e aí o Deus hebreu resolve também destruir os animais irracionais, que nada tem a ver com o comportamento do homem. Então em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, vou lê-los. Abre aspas. Viu o Senhor que a maldade do homem, olha aí, a maldade do homem, se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então até aí você vê o Deus hebreu, na lenda bíblica, arrependido por ter feito o homem, que é um pecador. E continua. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Viu aí o Deus resolvendo destruir o homem, o pecador. E aí continua. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Fecha aspas aí. Você vê facilmente a ingenuidade dessa lenda bíblica aqui, o dilúvio. O Deus hebreu ficou arrependido por ter feito o homem, perdeu sua onisciência, ficou arrependido por ter feito o homem e resolveu destruir o homem, porque o homem era um pecador. O Deus hebreu deveria destruir só o homem, mas não. Ele resolveu aqui também destruir os animais irracionais, répteis, aves, etc. Resolveu também destruir os animais irracionais, que nada tinham a ver com o comportamento do homem pecador, porque os animais irracionais, eles não fazem uso da razão como nós fazemos. Os animais irracionais, eles não sabem distinguir o que é certo, o que é errado. O homem sabe. Então, o Deus hebreu resolveu destruir o homem e aí jogou também a punição para os animais irracionais. E isso é em toda a Bíblia. O Deus hebreu punindo animais irracionais em razão do comportamento do homem, que são coisas diferentes. Certinho? Mais um exemplo ainda. O Deus hebreu destruindo animais irracionais, sem que esses animais irracionais façam mal algum ao homem. Está em Êxodo, novamente, capítulo 12, versículo 29. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, é aquela lenda da saída do povo hebreu do jugo egípcio. É a 10ª praga jogada pelo Deus hebreu contra o Egito, a morte dos primogênitos. Então aqui vou ler, diz assim, abre aspas, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor, o Deus hebreu, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais irracionais. Fecha aspas aí. Você vê mais uma vez aí a ingenuidade do relato.
Aqui está escrito que o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, que o Deus hebreu resolveu aqui matar as criancinhas egípcias. O Deus hebreu, apenas porque o faraó, o rei do Egito, não deixava o povo hebreu sair do Egito, apenas por isso, o Deus hebreu deveria ter matado o faraó e aí a lenda teria chegado ao final. Mas não. O rei do Egito, o faraó, não deixou o povo hebreu sair do Egito e o Deus hebreu foi se vingar nas criancinhas egípcias e até mesmo nos filhotes dos animais irracionais, que não têm discernimento algum do que é certo e do que é errado. Então o Deus hebreu aqui, nessa lenda, ele matou o filho de Faraó, quando a responsabilidade pela não saída dos hebreus do Egito, na lenda, era apenas do Faraó, mas o Deus hebreu matou aqui o filho de Faraó. E o Deus hebreu, não contente, matou também todas as criancinhas, todas, das mulheres egípcias. E o Deus hebreu, também não satisfeito, matou também as criancinhas inocentes, coitadas, das escravas egípcias. E matou também os filhotes dos animais irracionais. Então veja aqui, o Deus hebreu, mais uma vez, matando animais irracionais, não porque atacaram um homem, nessa loucura aí do pastor John Emerson. Os animais irracionais, além de não usarem a razão, como nós usamos, eles aqui não atacaram ninguém. Eles morreram aqui de forma gratuita. O Deus hebreu aqui matando filhotes de animais. Veja que loucura. O que é a imaginação do escritor hebreu que escreveu essa bobagem aqui. Então você vê aí que isso aí é em toda a Bíblia. O Deus hebreu matando, punindo animais irracionais por causa da ação do homem. Agora vamos aqui mostrar um exemplo em que o Deus hebreu, ele pune um animal irracional, quando também o animal irracional, ele ataca o homem. Então vamos aqui, é o que está aqui no livro, na página 49. A informação aqui é Êxodo, capítulo 21, versículos 28 e 29. Êxodo 21, vamos mostrar isso aqui, ó. Êxodo 21. Vamos mostrar isso aqui agora. Êxodo 21, versículos 28 e 29. Vamos lá. Vou ler aqui só o 28, porque o 29 é uma sequência, é uma repetição, só que aí com a responsabilidade do homem. Então vamos ver aqui o 28. Diz assim: se algum boi, veja aí, se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. O boi, o animal será punido, apedrejado. E não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Muito bem, então vemos aqui mais uma vez um caso aí na Bíblia, né? Um animal aqui irracional atacando um homem ou uma mulher. Aí a mulher morre ou o homem morre. Então, no mundo da Bíblia, que era um mundo muito atrasado, com as leis injustas e leis irracionais, que é o exemplo aqui, o boi, se ele chifrasse um homem ou uma mulher, e ambos, ou o homem ou a mulher morresse, um ou outro, ou os dois, então esse boi seria apedrejado. Veja bem, o boi era colocado ali numa roda e vários hebreus com pedras, jogando pedras no boi. Veja que povo atrasado. Esse aí é o povo da Bíblia, os hebreus. Veja que ignorância. Um boi ataca um homem, o homem morre e o boi é apedrejado. O boi é um animal, já disse, irracional. Ele não tem condições de discernir o que é o bem e o que é o mal. Quando ele chifra um homem, o boi, ou chifra uma mulher, ele não tem consciência de que está causando um mal. Ele age ali, às vezes, por autodefesa. O boi está se defendendo.
ele tem medo ali do homem, tem medo da mulher. E aí ele chifra. E acontece aí o acidente. Ou o homem sai ferido, ou morre, igualmente a mulher. Então veja a ignorância no tempo da Bíblia. Um animal irracional sendo punido. Imagine hoje, você passa numa casa por aí e um cachorro morde você. Você toma aquela injeção, não é, antirrábica para evitar algum problema, e você foi mordido ou mordida por um cão, um cachorro. E aí? Você vai à sua casa depois pegar uma faca ou um revólver e matar o cão porque mordeu você? Claro que não, porque você é uma pessoa mentalmente sadia. Você sabe que não pode maltratar um animal irracional porque ele atacou você. Entendeu? Punir animal irracional, isso é loucura. E essa loucura está na Bíblia. De Gênesis aqui até o final de Apocalipse, dentro da cultura hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e dentro da cultura judaica, Novo Testamento, era assim, apedrejando animais irracionais, como se eles tivessem responsabilidade pelo que fazem. Entendeu? Então você vê aí que o pastor diz aí, o John Emerson, que escreveu o livro, ele diz que nessas passagens aí da Bíblia, é bem provável aí que Deus esteja punindo um animal irracional que ataca o homem, porque Deus pune, segundo a visão dele aí, Deus se vinga dos animais irracionais quando eles atacam uma pessoa. Veja que loucura! Isso nada tem a ver com o que está aqui na Bíblia. Deus algum existe, Deus algum pune animal irracional. Então você vê que o John Emerson, pastor evangélico, faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, como dizia o Sigmund Freud, não é isso? Ora, o animal irracional, ele... Eu vou contar um caso aqui. Eu fui atacado por uma cachorrinha, isso em Sobral, minha terra natal, no Ceará, há muitos anos. Eu era adolescente. A cachorrinha se chamava Mazola. Correu atrás de mim, eu fui mais rápido, porque eu estava já a uma distância considerável da cachorrinha. Ela correu para me morder. Aí eu subi num parapeito lá, concreto, subi e me escapei da cachorrinha. Mas veja aí um exemplo, agora bem fácil. O padre Marcelo Rossi, há alguns meses, foi atacado por um cachorro. O cachorro quase comeu o olho direito do padre Marcelo Rossi, o cachorrinho. Ele foi atacado pelo cachorro. Ele aparece, o padre Marcelo, aparece com um tampão aqui no olho direito. Quase que o cachorro come o olho dele direito. E esse cachorro está vivo. Ninguém vai punir o cachorro. O padre Marcelo não vai punir o cachorro. A polícia não vai procurar o cachorro e prender o cachorro, julgar o cachorro. O Sérgio Moro não vai voltar a ser um juiz de direito para julgar a mordida do cachorro, porque o cachorro é um animal irracional. Ele não sabe o que está fazendo. Então ele não pode ser punido. Então, na Bíblia, a ignorância no mundo da Bíblia era diferente. Ali era um mundo ignorante. Leis injustas, leis e também leis muito cômicas, engraçadas, porque era o mundo deles. Eles não eram tão evoluídos quanto nós somos hoje. Ninguém pode exigir dos hebreus aqui na Bíblia que eles fizessem uma lei perfeita como nós fazemos hoje. Não, eles moravam num mundo aqui completamente diferente do nosso. No mundo da Bíblia, aqui era um mundo profundamente atrasado em relação ao nosso. Profundamente atrasado, em que se punia ali animal irracional. Veja que loucura. Punir animal irracional, só mesmo na Bíblia. Então você vê, nesse vídeo, mostrei de forma bem clara, mais uma fundamentação miserável do John Emerson, do crente evangélico, escritor desse livro aqui, e pastor evangélico nos Estados Unidos. Nessa página 49, mais uma aberração dele. Ele dizendo que Deus se vinga dos animais irracionais que ferem o homem. E você vê que isso aí não é verdade. Que você vê que isso aí não é verdade.
Na Bíblia aparecia isso aí, essa maluquice, como você viu agora em Êxodo, não é? Na lei hebraica. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e um ou outro morrerem, um ou outro morrer, melhor dizendo, um ou outro morrer, aí esse boi será apedrejado, porque atacou um homem e atacou aí uma mulher. Veja a ignorância, a punição em relação ao animal irracional. E nas passagens que mostrei, na lenda do dilúvio, o Deus hebreu resolve destruir os seres viventes, ou melhor dizendo, resolve destruir o homem, que é um animal irracional, racional. Então o Deus hebreu na lenda resolve destruir o homem. O problema é o homem, que é pecador. Só que o Deus hebreu resolve destruir também os animaizinhos irracionais, que são seres aí inofensivos em relação ao uso de sua razão. Os animais irracionais não têm a razão como nós temos. Eles não conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Se o Deus hebreu resolve destruir o homem, e aí seria só um homem, mas não. Aí vem a vingança, os animais irracionais aí sendo destruídos, não porque atacaram o homem, mas pela associação maluca entre o pecado do homem e os animais irracionais. E lá também na lenda de Êxodo, o Deus hebreu matando ali os filhotes dos animais irracionais dos egípcios. Os filhotes. O Deus hebreu matando ali, uma loucura total. Essa loucura que qualquer pessoa mentalmente sadia lê isso aqui e vê que é uma loucura. E vê que isso aqui é uma coisa muito atrasada. É vingar-se em animais irracionais. Qualquer pessoa mentalmente sadia chega a essa conclusão. Só que o homem, quando ele entra numa religião, como diz Freud, ele perde sua razão, ele perde sua capacidade de raciocínio. O homem, quando entra numa religião, passa a defender uma crença religiosa, ele está num estado semelhante ao de demência, ao estado semelhante de uma pessoa com deficiência mental. E é isso aí que a gente vê facilmente em livros religiosos, principalmente evangélicos, e também na própria Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, para encerrar, o John Enson está dizendo que Deus pune qualquer animal irracional que vier a atacar o homem. Que loucura! Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.